Boa tarde a todos. É com muita alegria, com muito prazer, que a gente adentra esse 2025, tendo superado tantos desafios, né? E com certeza o Mestre Divino nos dá novas propostas e metas de ação. Então, que cada um de nós possa acontecer em 2025 com o melhor de cada um de nós. Na união, na paz, na caridade, na humildade, no bem fazer, no bem viver e no bem querer. Sejam todos bem-vindos, e para iniciar hoje a nossa reunião, o Ras fará a prece inicial e a Dora fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Obrigada. Deus Pai eterno, puro amor e misericórdia, é com a mais profunda gratidão que nosso ser consegue expressar que nesse momento colocamos-nos em vossa presença. Aproximamos-nos de vós para expressar a imensa gratidão de podermos estar aqui, nesse encontro, nesse momento. De podermos estar aqui, encarnados, experienciando esse amor fraterno, esse amor que o teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, esse amor que vós mesmo abriste o coração nosso para que a gente pudesse receber de vós e partilhar entre nós. É nesse espírito de gratidão que nós nos colocamos em vossa presença, Pai, para dizer com coração pleno, obrigado por mais um ano que podemos começar, por mais uma vez podermos reiniciar esse ciclo, tanto de aprendizado, quanto de ajuda fraterna, para podermos estar crescendo, acolhendo-vos em nosso ser, recebendo a luz que tão generosa e misericordiosamente derramais sobre nós a cada instante, para que assim, sustentados e iluminados por vossa grandeza amorosa e sempre rejuvenescidos pela misericórdia vossa para com nossas limitações, possamos mais uma vez abrir a nossa mente e o nosso coração para aprender e praticarmos o amor caridoso que nos incitas a praticar a cada dia, a cada momento. Nesse momento, Pai, nesse estado, nesse espírito de gratidão, cada um de nós coloca sobre o altar da vida todos os planos, os projetos, as graças que almeja, especialmente na reforma interior que se propõe a desenvolver ao longo desse ano. Assim como todas as pessoas a que queremos e podemos ajudar com a vossa graça e dos nossos irmãos. Pedimos, Pai, iluminai, abri os caminhos, fortalecei-nos, incentivai-nos, para que possamos seguir no projeto que nós mesmos, com a vossa graça, nos estabelecemos como propósito existencial. Pedimos ao Pai que estendeis essa abertura de coração em recebimento a cada um dos irmãos e irmãs, dos que faremos atendimento neste dia, nesta tarde. Abençoai e iluminai a casa e o coração de cada um deles, para que quando o seu amor chegar, pleno da luz do teu Espírito e da espiritualidade, para que surta pleno e total efeito no coração, na mente de cada um de nós e de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Agradecemos a vós pelo teu Filho Jesus Cristo e por cada luz que recebemos e estamos por receber. Amém.
Posso começar, Joana? Pode sim, Dora, por favor. Tá. O livro é Palavra de Vida Eterna, a lição 160. Reconheçamos, porém, mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Quem disse foi Paulo, está em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Todos necessitamos de chamamento ao Evangelho. Todos atravessamos o período da fome de informações acerca de Cristo. É aderindo às interpretações do ensinamento cristão a que mais nos ajustamos, não raro nos confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé. Partilhamos assembleias seleta ou humildes, nos templos materiais, o que, sem dúvida, nos dignifica o pensamento religioso. Integramos equipes de propaganda dos pontos de vista que esposamos, o que realmente nos evidencia o zelo das atitudes. Cultivamos discussões acirradas por demonstrar a vaidade de nossas opiniões, o que, na essência, não revela o fervor. Adotamos hábitos exteriores, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com o decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir, o que, no fundo, nos patenteia a sinceridade sempre louvável. Em muitas circunstâncias, oramos segundo fórmulas especiais, obrigamos-nos a devoções particulares, formamos círculos de atividades afins a isolar-nos dentro deles ou carregamos dísticos que nos especificam a confissão. Todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem de qualquer modo às lições de Jesus são recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. Reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida, sentimento, ideias, ação e conduta, quando afirma convincente. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Essa lição, ela chama muito a nossa atenção para os nossos atos, para todos os dias, para quando a gente começa a vida, para quando a gente... Por isso que me chamou a atenção, porque eu era uma menina muito curiosa, queria muito ajudar as pessoas. E eu cheguei a ser filha de Maria. Então, isso aqui me tocou muito, porque quando eu era filha de Maria, lá no interior de São Paulo, tinha uma coisa na igreja que eu não concordava, que era a hemolia dita, falada em latim. Então, eu achava um absurdo aquilo, que eu pensava, o padre está falando para ele mesmo, porque ninguém entende latim dentro da igreja. Tinha um médico lá que eu conhecia, que eu trabalhei com ele, que era o doutor Paulo, e eu perguntava para ele, doutor, você entende a hemolia? Você entende o que ele está falando em latim? Ele falava, não. Eu falava, então, se o senhor que é médico, uma pessoa tão instruída, não entende, faça ideia às outras pessoas que estão lá, eu não entendo. Aí um dia eu fiquei um pouquinho ousada e cheguei para o padre e expliquei para ele que ninguém entendia, por que ele fazia, porque, né? Então, ele pegou e falou, não, minha filha, eu concordo com você. Essas alturas eu tinha uns 17 para 18 anos. Eu concordo plenamente com você, mas é ordem do Vaticano, eu não posso mudar, não posso fazer diferente.
Mas aí ele falou para mim, mas não se preocupa não, um dia você vai encontrar um meio de você entender Jesus, entender Deus, de você aprender, de ter as palavras que vão te esclarecer o que você precisa. Tudo bem, continuei, filha de Maria, eu mudei para São Paulo, continuei aqui, fui para a igreja aqui de onde eu morava, lá no Tatuapé, e fui lá, entrei também no grupo de Filha de Maria ali, mas passou uns tempos, eu já estava trabalhando numa firma que eu acho que, eu não sei, aí algumas pessoas talvez até conheceram, aqui em São Paulo, que era Eletroradiobras. Então, eu estava lá como chefe de vendas do setor de móveis infantis, máquina de costura, brinquedos e cama, mesa e banho. Tudo bem. Certa vez chegou lá um senhor que era o dono da máquina de costura Vigorelli, mas antes eu tive um sonho. E esse sonho, alguém me dava um livro de presente. E esse livro tinha escrito, não tinha escrito, tinha um ramo de uva na capa. A pessoa me mostrava o livro e eu via o ramo de uva lá. Acordei de manhã, falei para minha mãe, nossa mãe, tive um sonho tão bom, tão estranho, alguém estava me dando um presente, era um livro. Mas interessante que tinha um ramo de uva. Minha mãe falou, uva sempre é coisa boa, né? É fartura. Tudo bem, morreu o assunto, eu esqueci do sonho. Aí o dono da Vigorelli, o doutor Fernando, não era para citar o nome, mas ele já morreu também, já há muitos anos, não tem problema. Aí o Fernando pediu para eu fazer um teste com uma senhora, que ela pediu para trabalhar na Vigorelli, o marido era amigo do dono dele, né? E ele tinha falecido, o marido dela tinha falecido, e ela fazia 3 meses, ela queria sair, trabalhar, fazer alguma coisa para distrair. E ela foi pedir emprego para ele. E ela, com 65 por aí, ele pegou, mandou para mim. Falou, não, ela vai fazer um teste com você. Se você aprovar, eu vou admiti-la. Se você não aprovar, não preocupa, porque ela não vai ficar sabendo que foi você que não aprovou. Eu vou arrumar lá uma desculpa e tudo bem. Tá bom. Ela ficou comigo os 3 dias. Depois dos 3 dias, eu fiquei tão feliz, porque uma senhora tão fina, parecia a dona Carmen, discreta, distinta, poderosa. Aí ela fazia demonstração, as clientes, quando não compravam, voltavam, ou às vezes ela falava assim, se a senhora for fazer o curso lá na Vigorelli e tiver alguma dúvida, a senhora pode voltar que eu vou tirar sua dúvida, eu explico tudo direitinho. Aí aquilo me encantou, falei, nossa, nunca vi nenhuma demonstradora tratar um cliente dessa maneira, né? Aí peguei e aprovei. Aí o Fernando foi lá, perguntou para o doutor Alberto, e eu peguei, ele falou que eu tinha aprovado, eu só falei com ele, eu falei, eu quero que ela seja sim admitida, mas que ela fique na minha loja. Se eu estiver aqui nessa loja, ela vai ficar aqui. Se eu mudar de loja, se me transferir para outra, onde eu for, ela vai comigo, porque ela trabalha muito bem. Tudo bem. Eu acho que ele comentou isso com ela e pôs ela fixa na minha loja. E passaram uns 3 dias que ela arrumou documentação, voltou para trabalhar e me trouxe um livro de presente. Adivinha qual livro? Eu era filha de Maria. Ela me deu o livro do Evangelho, que está lá, tem aqui até hoje, com a capinha lá, o raminho de uva. Exatamente o livro que eu sonhei. Aí ela pegou e falou, Dorinha, ela me chamava de Dorinha, você não quer assistir uma palestra comigo ali na federação, que é na Maria Paula, e eu trabalhava ali na Barão da Petininga, nós trabalhávamos. Aí eu fui, chegou lá, foi só uma palestra que eu assisti. Pronto, eu já decidi, já virei espírita na hora. Aí comecei a estudar lá na federação, e daí a sequência está aqui até hoje, estou aqui, não aprendi nada não, aprendi muito pouco, mas estou aqui tentando aprender ainda com a dona Carmen, muita coisa e com todos vocês. Mas a verdade é que aqui nos mostra, em cada pedacinho do nosso entendimento aqui, né, que tudo que nós fazemos, eu vou falar pouco, porque eu pouco sei falar, mas gosto muito de faladeira, mas falo pouco, ainda mais quando eu estou emocionada. Então, cada pedacinho ele está falando de tudo na nossa vida, cada coisa, cada detalhe, uma refeição, alguém que toca a campainha, eu não posso deixar de atender,
porque eu vou fingir que eu não ouvi e tudo bem, deixar a pessoa vai embora. Não, eu tenho que trabalhar respeitando a todos. Se a pessoa tocou a campainha, alguma coisa ele quer falar, eu preciso sair. Então, em tudo, nós temos que trabalhar respeitando os ensinamentos de Jesus, né? Sendo amparado por ele, por nossos benfeitores, em cada ato nosso, em cada momento nosso, nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. E ele nos mostra também, no final, quando ele fala que todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem, de qualquer modo, às lições de Jesus, são recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. E isso é mesmo, porque a gente recebe não somente aqui, na nossa vida cotidiana, mas também pela espiritualidade, que se nós prestarmos atenção, toda vez que, pelo menos para mim é assim, que vai acontecer alguma coisa que não é normal, eu tenho uma orientação. Nem hora eu perco. Quando eu vou perder a hora por um motivo qualquer, às vezes vem um dar um cutucão no meu pé ou qualquer coisa assim, que eu acordo e olho no relógio, está na hora de acordar. Então, a espiritualidade sempre providencia tudo. Como o padre me disse aquela vez, calma, minha filha, uma hora vai chegar o momento de você estar no seu lugar certo, de você aprender. Claro que ele não era espírito, claro que ele não tinha, eu nem sabia de espiritismo, nem sabia que existia espiritismo, né? Mas foi me passada essa orientação, e eu não esquentei a cabeça com isso. E no fim deu tudo certo, como tinha que ser, como eu precisava que fosse, né? E aqui reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida, sentimento, ideias, ação e conduta, quando afirma convincente, mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse não é dele. De fato, você pode fazer as coisas com amor, mas é sempre bom que tenhamos o respeito. Às vezes você nem lembra que está fazendo para o Cristo, mas você está fazendo com amor e está fazendo direito. Então, você está fazendo bem. Não importa a religião, se você é espírita, católico, evangélico, ou se é ateu, mas que você siga os ensinamentos de Jesus. Faça aquilo que você está pensando que é certo. Assim como é o ateu que fala, meu marido tinha um amigo que era ateu mesmo, e ele falava, pai, graças a Deus meu filho está bom, está melhor. É ateu, mas ele falava, graças a Deus. Então, que ateu bom, né? Então é isso, gente. Agora eu passo a palavra. Peço perdão por eu contar essa história que me emociona muito, que eu fiquei muito feliz de poder cair nessa página aqui. Não falo como vocês, a grande maioria, e todos vocês falam muito bem, mas o que eu podia fazer é isso com muito amor. Você está sem microfone, Joana. Ok, não saiu. Desculpe, pode falar, Elzinha. Dora, obrigada, viu? Então tá bom. A Dora, ela resumiu bem e fez o relato dela, e eu acho que quando ela falou de cada pedacinho da nossa vida, de a gente ter Jesus dentro de nós. Quando eu li, eu acabei relendo, e eu queria entender melhor esse reconheçamos, né? Reconhecer Jesus dentro de nós, e na realidade não é para mostrar isso para ninguém, é para nós mesmos. Então, na primeira página fala de um monte de coisa, partilhamos assembleias, integramos equipes, tal. Se você fizer tudo isso, ótimo, mas você tem que se perguntar, está sendo verdadeiro? Está sendo honesto? E realmente tenho Jesus dentro do meu coração? E eu me lembro muito do Tai Chi, né? Onde eu aprendo muita coisa nesse grupo. Então, nós somos igual à natureza. A gente não está bem todos os dias. Assim como uma árvore, tem hora que ela está murcha, precisa de água, tem hora que ela precisa de sol. E nós somos assim. Então, a gente ainda aqui na Terra, como imperfeitos, a gente vai ter os nossos vacilos.
mas eu acho que dentro do nosso aprendizado, alguns mais e outros menos, nós já sabemos que nesses momentos difíceis, quando a gente colocar em dúvida, e hoje eu liguei, vou falar bem rapidinho, eu liguei assim de manhã para assistir a missa do Padre Marcelo e peguei um final de um filme. E o cara entrou na igreja, mas ele falou cada absurdo para Deus. Ele falava assim, como o Senhor é misericordioso, bondoso, se o Senhor deixa uma menininha de 14 anos com câncer, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele falou um monte para ele. E ele perdeu o dom dele, foi retirado o dom que ele tinha. E aí vai o filme, a menina é curada, e ele se renova, ele cai em si, né? E aí a gente fica se questionando, nós vamos cair em alguns momentos, mas a gente tem que se lembrar de que a gente já tem um pouco de instrução, de conhecimento, para ver o que a gente pode fazer nesses momentos. Uma oração, um livro de autoajuda, conversar com alguém, ouvir alguém, dar um abraço em alguém, sorrir. Eu acho que é isso que eu queria falar. Eu acho que é isso que eu queria falar mesmo, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Elzinha. Mais alguém quer se posicionar em relação à Dora? Fala, Olha eu Dora. de novo. Eu só queria, como a Elzinha citou, da natureza, Leonardo da Vinci já falava, naquela época, ele já dizia que, que nós somos a natureza, que nós temos exatamente o nosso planeta, somos nós. Nós somos uma vida da natureza, somos um planeta. Então, nós temos tudo. Ele relacionava nossas veias como os rios, os mares. Então, eu achava maravilhoso aquela palavra, aquele falar dele. E é verdade. Tudo isso que a Elzinha falou é a pura verdade. E é dentro de nós é que nós temos que encontrar, tirar o ego, tirar o orgulho, tirar a maldade, tirar como se fala, a maledicência, né, de ver uma pessoa, de julgar uma pessoa, julgar o mundo, julgar um político, julgar. Cada um está no seu lugar. Como diz o doutor Bezerra de Menezes, todos nós estamos no lugar certo, na hora certa, passando o que temos que passar. E o que nós temos que fazer? Ter humildade, amor, paciência, para podermos vencer cada provação. Eu passo a minha, estou procurando fazer o melhor que eu posso, porque eu sei da minha responsabilidade. E não é para mostrar para ninguém, é para mim mesma que eu estou crescendo, né? Desculpa, voltei e estou saindo de novo. Um beijo, desculpa, falei demais. Tranquilo, Dora. Mais alguém tem algum posicionamento em relação ao texto de hoje? Eu acho que a Elzinha, como a Dora, resumiram muito bem, né? Em relação a gente encontrar o Cristo dentro de nós mesmos, né? É o nosso templo interior, né? A gente, na realidade, não precisa de templos externos, né? A gente tem que encontrar esse Jesus, esse Filho amado dentro de nós, entender a mensagem e o exemplo que ele nos deu e tentar, dia a dia, na nossa rotina, no trabalho, em casa, na rua, fazer como ele nos ensinou. Tudo com muito amor, né? Nós ainda somos aprendizes, né? Obviamente que todos que estamos aqui ainda não temos essa perfeição, estamos muito longe dela, mas eu acho que a busca e o querer ter o conhecimento e você se exercitar no dia a dia procurando essa prática, a gente cai e levanta, reconhece, tem a humildade de reconhecer seu erro e tenta fazer diferente, é o que eu falo de acontecer o melhor de você. Né? Então, eu acho que 2025, para mim, veio essa frase. Aconteça em 2025 com o melhor de você. E o melhor de mim, de cada um de nós, eu acho que é com ele, que é com Jesus. Ele que é o nosso exemplo maior, ele que nos dá sustentação, ele que nos exemplificou todo o amor, a perfeição, e há mais de 2000 anos que a gente tenta compreender tudo que ele nos trouxe de ensinamento. E como é difícil para nós ainda pôr em prática todas essas leis morais e de intenso amor que ele nos trouxe. Né?
Então, essa lição é para que a gente reconheça Jesus a cada momento em nossa vida. Que, na realidade, eu acho que nenhum de nós necessita da plateia, ou de estar no palco, ou de estar sendo líder de alguma religião. Eu acho que o primeiro grande passo é nós conosco mesmo, né? É o conheça-te a ti mesmo. E dando esse espaço para que Jesus adentre na nossa vida, para que a gente seja melhor, dia a dia, né? Então, não sei se alguém tem algo mais a falar, mas essa lição é como se Jesus nos desse a possibilidade de renovar a cada momento e ter a certeza que nenhum de nós está só, nem nas grandes alegrias, nem nas grandes tristezas. Todos nós somos assistidos pelo Pai. Cabe a nós somente elevar nossa sintonia, fazer a nossa entrega, a confiança plena de que está tudo certo, mesmo que não compreendamos tudo, porque a nossa fé e a nossa entrega é plena a Jesus Cristo e a Deus, né? Isso eu acho que traz um imenso conforto, nos traz muita esperança e nos dá uma sustentação para que a gente avance em nossa evolução, apesar de todo o trabalho que tenhamos que fazer para poder conseguir andar nesse caminho de luz. Olha, são 17h34, eu não sei se alguém mais quer dar uma palavrinha, mas está na hora do Livro dos Espíritos, né? E a dona Carmen hoje leria a questão 244 a 247. Tem condições, dona Carmen? Como é que está a sua garganta aí? Vamos ver. Qualquer coisa eu tenho aqui a minha substituta. A Elza. Vamos lá. Gente, só lembrando dessa lição da palavra de vida eterna, é aquela coisa de você saber quem você fala do Cristo ou você vivencia o Cristo, né? Aí é que está a grande diferença. Você pode falar dele o quanto for, achar bonito o que ele falou, né, o que ele fez, mas e aí? Como você o vivencia no teu dia a dia, né? Às vezes aí a gente cai por terra aquilo que eu entendi que ele fez, né? Porque aí eu faço do meu jeitinho, né? Não do jeitinho que eu adapto. Eu faço do meu jeitinho. Muito bom, vamos lá, 244. Os espíritos veem a Deus, somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Nossa, gente, é tão bonito isso, né? Porque quando é que a gente o sente e o adivinha? Quando você se entrega a ele. Quando você diz, olha, não gostei nada do que você fez, mas eu te entendo. Eu sei que foi o melhor. Eu sei que foi pro bem dessa pessoa. Então, tudo bem, vamos fazer as pazes. Então, é nesse momento que você vê Deus, né? Que você pode ver Deus em qualquer momento da tua vida. Como fala o Deus de Spinoza, né? Você vê no sorriso de uma criança, numa flor, numa árvore frondosa, no andar mais lento de um velho ou de uma velhinha. Tudo isso é Deus, né? Tudo inicia e tudo termina. A gente vê muito isso em asilos, né? Você vê Deus também lá. Você não vê Deus somente na criança que acaba de nascer. Você também o vê no final. Então, é o início e o final, né? É o princípio e o fim. Então, você vê Deus em todos os momentos. Até no esquecimento. Ai, meu Deus, como é que chama mesmo? Me fugiu a palavra. É Deus agindo em você, te dizendo assim, fofa, presta mais atenção. Aí a gente lembra dos telômeros, né? Que a Teresa fala, né, Tarsila? De como são importantes, né? Os telômeros são o finalzinho de cada neurônio nosso. E aí a gente vê como é que a gente os estimula.
através do amor, através da leitura, de uma ação caridosa, de um trabalho dentro da doutrina, ou seja, lá em que doutrina for, tudo isso você está os fortalecendo e você está evitando, às vezes, esses grandes esquecimentos, né? Que muitas das vezes geram doenças mais sérias. E aí você simplesmente esquece disso, né? Mas você está ativando e vendo Deus na tua frente nesse momento que você faz alguma coisa também por você e pelo outro. E na 244A, quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele o sente como uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas, para fazerdes ou não alguma coisa. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, pois compreendes que que sendo mais sutil do que a vossa essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências divinas. Trocando em miúdos, a gente tira aquela casquinha nossa, né? Meio inferiorizadinha, meio já lascadinha, meio sujinha, e a gente dá uma limpadinha nela, principalmente com esse sabonetinho maravilhoso do amor do Cristo, e a gente lembra de fazer o bem. E aí é como se você estivesse fazendo uma higienização, e você vê, ouve os bons conselhos dos bons espíritos com muito mais facilidade. Alguém, por acaso, lembra de ouvir o espírito, o nosso anjo guardião, seja o nosso benfeitor, quando a gente está nervosa e brava? Ele fala assim para nós: acorda, minha filha, acorda desse sono profundo, desperta, tu que dormes, ó criatura de Deus. E aí a gente desperta e ouve um pouco os bons conselhos, né? Na 244B, a ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Não lhe chega diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados, em perfeição e em instrução. Gente, é a tal ética moral, né, que a gente fala tanto dentro da doutrina, né? Quando você a tem, você fica mais suscetível a esses bons conselhos, porque você fica mais atenta, né? E você os ouve melhor. Agora, enquanto a gente está numa turbulência, esquece. Enquanto você não tirar essa cera do ouvido, você não vai escutar o que eles estão falando. A vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, é uma faculdade geral. Os espíritos precisam de luz para ver? Vêm pela própria luz, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Os espíritos precisam transportar-se para ver em 2 lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e noutro hemisfério do globo? Gente, lembremos agora de Eurípides Barçanufo, né? Quem leu a história dele, quem conhece a história dele, vamos lembrar da facilidade que ele tinha, né? De Santo Antônio de Pádua também tinha esse tipo de mediunidade, né? Ele se transportava a 2 lugares ao mesmo tempo. E aí eles respondem assim: como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo.
Mas esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Gente, que coisa linda, né? A faculdade de ver os espíritos é inerente à sua natureza. Difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz. E sem luz, ele fica na obscuridade. Mas, nos espíritos, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio, que independe de qualquer agente exterior, a vista não precisa de luz. Gente, tem um livro do... Esqueci o nome dele. Ele é lá do Nordeste, uma cidade, me parece que é do Rio Grande do Norte, ou da Paraíba, não me lembro. Ele escreveu Perispírito. É um livro bem grosso, assim, de capa azul. Lá, ele fala sobre esta condição perispiritual que nós temos dependendo da mediunidade, não é só da mediunidade, da ética moral do médium. A mediunidade, ela se estende também para todos os pontos do nosso corpo, inclusive a ponta dos dedos. É o jacomelo. Quem tiver o jacomelo, que é perispírito, e tiver interesse, leiam, porque tem uma das lições que fala sobre esta pergunta do Livro dos Espíritos, que fala sobre esta luz, esta visão que nós temos mais fácil, dependendo da nossa evolução, e ele fala de quanto nós podemos, aí ele mostra testes feitos em centros espíritas por médiuns, né, renomados, e que eles fazem estes exercícios de como você pode enxergar por outras partes do corpo, inclusive pondo as mãos para trás e vendo aquilo que está acontecendo lá atrás. Enfim, tem vários exemplos muito interessantes. É o livro do Jacomelo. E também no livro dos médiuns, né, ele faz a mesma colocação. Não é o Jacomelo que faz o livro dos médiuns, foi Kardec, mas os espíritos trazem algumas referências a esta atividade mediúnica de você enxergar não somente pelos olhos do frontal, né? Mas sim por vários outros pontos do teu corpo físico. Muito interessante. Quem gostar, pode estudar. Vamos estudar, né, gente? Estudando a gente fala menos bobagem, né? Já fala bobagem, ainda sem estudo, vixe Maria. Gente, para a semana que vem, Joana, podemos fazer da 248 até a 256? Podemos sim, está colocado aqui, dona Carmen. O livro que a senhora falou, dona Carmen, eu acho que é este aqui, que é o Perispírito. É esse mesmo. Tá? Isso. Que é os Zalmino Zilmermann. Zalmino Zilmermann, não é do Jacomelo, é verdade. Mas o Jacomelo tem também um livro sobre perispírito, mas não é dele esse. Esse é do Zalmino Zilmermann. Tem razão. Gente, desculpem aí. Você tem o livro? Coloca para nós a foto dele no grupo, que eu vou tentar comprar. Tá bom, eu coloco. Aí fica mais fácil a gente poder. Faz essa gentileza. Você é linda. Faz sim, eu tiro e põe. Obrigada. Tá bom. Dora, eu levo na aula e a gente pode até dar uma olhada. Meu livro 17. Eu não entendi, seu Josemar. O senhor poderia, por gentileza, repetir? A 17ª. É o seguinte, o meu livro dos Espíritos, ele é do ano de 2018. Entendeu? O da senhora deve ser mais antigo ou mais novo, não sei. E a redação está
Tem o mesmo sentido, mas é diferente a redação. Só um detalhe, tá bom? Às Obrigado. vezes, obrigada, Obrigado. Rosemar. Às vezes é o mesmo sentido, mas com outras palavras, né? Exatamente. É. Obrigado. Não se Obrigada a preocupe, nós. só curiosidade. Obrigado. Obrigada a nós. Joana, a palavra é tua. Tranquilo, obrigada, dona Carmen, sempre um prazer ouvi-la. A gente pede melhoras aí para que sua garganta fique bem, Vai e a gente ficar. agradece. Eu acabei de colocar esse livro que a senhora falou, que eu tinha aqui em casa, né? E coloquei no grupo para quem tiver interesse de procurar, de comprar, de ler, ver na internet, tá bom? É. E a gente agradece. Estamos um Muito pouquinho obrigada. avançado da hora, mas eu acho que Pode eu dar passo. continuidade, Joana? Pode sim, Elza, por gentileza, viu? Obrigada, Pode. dona Carmen. Obrigada a nós. Então vamos acalmando os nossos corações e relembrando da prece do Haas, que falou em acolher o nosso Pai em nosso ser, receber o amor e compartilhar, que é o nosso propósito existencial. A Dora completou no Palavras de Vida Eterna que cada pedacinho da nossa vida nós temos que ter Jesus nos nossos corações verdadeiramente. E a Dona Carmen, você fala ou vive em Cristo? Vamos pensar nessa frase durante a semana. Você fala ou vivenciamos Cristo dentro de nós? E vamos observar com os corações abertos que Deus está em tudo, desde uma criança até uma pessoa idosa, numa flor, num animal, em todas as coisas lindas que Ele criou. E assim vamos nos conectando com muito amor no coração, com muito agradecimento pelo ano que passou e pelo novo ano que se inicia. E que as vibrações agora do Grupo Florescer possam chegar até a Joana, com a ajuda dos benfeitores, da espiritualidade, dos nossos amigos, para a oração e a continuidade da segunda parte de nossos trabalhos. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde, irmãos. Sempre uma alegria estar todos unidos, em nome de Jesus. Agradecendo sempre a oportunidade do trabalho, como irmãos encarnados e desencarnados, todos uma só família. Não esqueçam disso. O tempo nos permitido é um tempo muito precioso. Não deixe para amanhã ou para daqui a pouco. Agora é o melhor momento para que você reflita sobre sua pessoa, sobre si mesmo, sobre sua vida. Entender a grandeza que Deus nos deu quando depositou em nossos pais a nossa vida. E aqui estamos todos formando famílias, formando laços de afeto, formando essa grande família que é a humanidade. Então, irmãos, por que brigas? Por que guerras? Por que tanto desafio? Não. A todos vocês que já conhecem o Cristo, emane esse amor por todo o planeta. Emane o seu carinho, a sua vibração de luz, abraçando todos os irmãos, todos em qualquer lugar que estejam, aqui no planeta, outros tão bem afortunados na matéria e tão pobres no espírito, outros tão pobres na matéria e já avançaram no espírito. Precisamos todos nós alinhar a nossa mente, a nossa alma, numa sintonia de bem, lembrando que nosso irmão maior trouxe as leis morais, adornadas com amor. Tudo fica diferente com amor. O trabalho em qualquer área pode ser feito por qualquer um. A diferença maior é o afeto, é a humanidade, a humanização. É o amor que se põe em cada ato. Seja do ato mais pequeno que vocês achem que é pequeno.
a grandes atos. Todos eles, se não forem feitos com amor, perde a luminosidade, a luz. Então, façamos todos, toda e qualquer tarefa, da mais pequenina à maior que seja, aqui dentro do planeta Terra, seja feita com todo o seu amor, sua boa vontade, porque o tempo escorre célere entre os dedos de cada um de nós. Quando pensamos deter o tempo, ele nos foge. Então, irmãos, um ano inicia, um ano partiu. E o Deus Todo-Poderoso, na sua misericórdia, nos dá esse novo ano, para que cada um de nós exerça o melhor de cada um de nós. Esta é a tarefa para este ano, para que você doe o melhor a cada dia, avançando aos pouquinhos, mas fazendo tudo com alegria e com amor. A tudo dai graças, como foi colocado aqui em outra semana. A tudo dai graças e agradeça, porque o Pai é todo misericordioso e Ele faz tudo aquilo que é necessário para cada um de nós, mesmo que não compreendamos os porquês. É necessário que tenhamos somente a confiança plena neste Pai. Este Pai que é nosso Pai, Pai de todos nós. Esta família, a humanidade, precisa que cada um, individualmente, tenha essa consciência da unidade e do todo. Porque Deus nos ama igualmente. Não importa que eu seja o pior dos piores hoje dentro da evolução moral, ou que eu já esteja no plano muito alto de evolução, o amor divino é igual. Porque eles nos veem, cada um de nós, como uma grande potencialidade de evolução. Ele sabe que chegaremos lá, na perfeição. E cada dia, cada hora, cada minuto, é o seu minuto de crescer. Não desperdice seu tempo. Abracemos o tempo com esta alegria, com essa boa vontade de fazer, de lutar pelo bem em todas as suas esferas. Querendo ou não, cada um de nós evoluirá como a luz. E por que não começar isto agora, a partir dos nossos pensamentos, na nossa vigilância do orar e vigiar? Seus pensamentos, sua mente, sua palavra, seu sentir. Tenhamos, sim, essa responsabilidade de alinhar o sentir, o pensar, o falar, o praticar. Tenhamos, sim, essa consciência e avançaremos, sim, neste caminho do Evangelho do Cristo. Este novo ano é uma esperança que nasce para cada um de nós, de uma forma ampla, um horizonte lindo que abre para cada um de nós. Sinta-se, irmão, abençoado e afortunado por esta oportunidade de estarmos ainda aqui neste planeta, pois tarefas nos aguardam, iniciando cada um de nós. E com este sentimento de união, de muito amor a nós mesmos, ao próximo e ao Pai, façamos uma vibração de luz para este planeta, esta bela Gaia, criada para nós, com todo o amor do Filho amado, que a Terra neste momento receba a nossa vibração de amor e luz, como se estivesse afagando a Terra, iluminando com o melhor de nós.
rogando a misericórdia ao Pai Divino, rogando a nossa gratidão pela oportunidade que Ele nos dá a cada minuto. Que o nosso planeta, neste momento, sinta essas vibrações de nós todos, aqui presentes, encarnados e desencarnados, pois somos todos irmãos, em planos diferentes. Que possamos, ó Pai, tecer dentro de nós esse tempo de vigilância, de prece e de amor, para que o Cristo aí tenha morada, nos intuindo e nos guiando em cada pequeno passo, e que a nossa terra, Gaia, receba este nosso abraço de muito amor, de muita gratidão, e que cada irmão seja envolvido nesta graça, nessa prece de amor, e que seu lar também seja envolvido com esse amor e essa luz, adentrando e apaziguando todas as energias. Essa luz adentrando e trazendo a limpeza, a claridade, a paz e a harmonia. E nossa Mãe Maria nos pega no colo com o seu manto de luz, nos dando o afago e o amparo que ora necessitamos. E com este sentimento, a gente pede a vocês, mantenham-se sintonizados no amor e no bem. Não dispersem este sentimento. Ele é o transformador de tudo. Ele vai te dar toda a sustentação que você precisa. E quando emana este sentimento, você brilha como luz. Você faz parte da luz. Agradecemos a todos vocês pelo seu tempo, pela boa vontade dessa reunião, em nome do Cristo e do amor e do Pai misericordioso. Que vocês tenham uma boa semana e que o ano seja uma oportunidade de sermos melhores, cada um de nós. E assim estaremos fazendo muito pelo planeta. Porque o que eu vibro, o que eu penso, o que eu emano, se espalha ao redor de mim. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos hoje, ao dormir, elevar nossos pensamentos em gratidão. Que assim seja. Então, agradecemos a vocês a participação, rogando para que possamos estar aqui na próxima semana, com toda a nossa vontade, nosso amor, e que Deus nos dê essa nova oportunidade. E que tenhamos uma ótima noite. Vamos iniciar a segunda parte, desejando a todos